Olá, turminha! Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, se cuidando direitinho a todo instante, a toda hora, a todo segundo, viu, turminha? Vamos para mais uma aulinha de matemática, não é? Mas antes de iniciar a aula, preciso da atenção de vocês para que vocês possam compreender direitinho o assunto, certo? E qualquer dúvida que surgir, a Pro está disponível aqui, certo? Bom, turminha, ainda vamos continuar com medidas de comprimento, né? Esse assunto vocês encontram aí na página do livro de vocês, 52, certo? Na aula passada, vimos aí essas imagens, né? A medida de comprimento, utilizamos a trena, a régua, né? A fita métrica. Temos outras formas de medir também, né? Utilizando o palmo, né? As mãos, os pés, não é isso, turminha? Só que assim, quando vamos medir utilizando as mãos, não vai dar um valor exato, né? O palmo da minha mão é diferente da mão de Ítalo, não é, turminha? O palmo da mão de Ítalo é diferente de Isaac, não é, turminha? Pronto. Então, a fita métrica, né, quando vamos medir o comprimento, para dar um valor exato, né, turminha, ou aproximado, utilizamos sempre ou a régua, a fita métrica ou a trena, certo? A questão de palmo, né, ou com os pés ou com as mãos, é uma suposição, né? Eu acho que dá tanto, né? Eu acho que dá 3 centímetros, né? É tanto que os meninos, né, meninos que gostam de jogar a bola, né, quando não tá na quadra, eles utilizam muito os pés, né, para fazer a questão do gol, né? Ah, são 5 palmos, então aqui do outro lado eu também vou fazer 5 palmos, né, turminha? Então, ó, quilômetro corresponde a 1000 metros, hectômetro a 100 metros e decâmetro a 10 metros. Lembrando que quilômetro, hectômetro e decâmetro, eles são múltiplos. Múltiplos por quê? Porque é maior que o metro. Então, quando for múltiplo, é porque é maior que o metro. Quando for submúltiplo, é porque é menor que o metro. No meio, temos aí o metro, né? O metro, ele é a unidade principal do comprimento, né? Da medida de comprimento. Então, ele é a unidade padrão. É tanto que ele está no meio aí, na esquerda, tem 3, não é? 3 medidas de comprimento, né? E na direita, mais 3 medidas de comprimento. De um lado é múltiplo, do outro lado, submúltiplo. Múltiplo porque é maior que o metro, submúltiplo porque é menor que o metro. E o metro está no meio, que é a unidade padrão, certo? Convertendo o metro em submúltiplo, então, 1 metro vale 10 decímetros, 1 metro corresponde a 100 centímetros e 1 metro corresponde a 1000 milímetros, certo, turma? E se fosse em múltiplo, né, seria 1000 metros, 100 metros, 10 metros. O metro é considerado a medida de comprimento referencial do metro, certo? Então, quando fala 1 metro, na medidas de comprimento, utilizamos com frequência a questão de metro. Metro, centímetro, né? Que mais utiliza e quilômetro, né? Então, ó, maiores que 1 metro.
o decâmetro, que corresponde a 10 metros, o hectômetro, né, a 100 metros, quilômetro a 1000 metros. E são classificados como múltiplos do metro, né? Menores que o metro, tá aí o decímetro, né, que é 0,1 metro, centímetro, que é 0,0 metro, né? E o milímetro, que é 0,001, e são classificados como submúltiplos dos metros. Então, os múltiplos mais comuns do metro são o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Seus submúltiplos são o decímetro, o centímetro e o milímetro. Ó, turminha, preste atenção aí, ó, no meio tem aí a letrinha M, né, que é de metro. Na esquerda, 3 casinhas, ó, 3 quadradozinhos, corresponde a uma sigla, né? E à direita, mais 3, né, que corresponde a outras siglas. E no meio, não podemos esquecer que tem a unidade padrão de metro, né? Tem umas ainda um pouquinho perdido, né, em relação à sigla. Então, ó, quilômetro é km, hectômetro, hm, decâmetro, DAM, metro, que é a unidade padrão, né? O M, decímetro, DM, centímetro, CM e milímetro, MM. Então, ó, não podemos esquecer, né? Algumas coisas que podemos utilizar para medir, né? Como a Pró falou, que são a fita métrica, as mãos, o metro articulador, a trena, régua, pé. Não é isso, turminha? O que vocês usam com frequência, né, é a régua do dia a dia, não é? As medidas de comprimento. Vamos relembrar, turminha. km significa o quê? Quem sabe aí, km é o quê? Muito bem, quilômetro. HM, em turminha, HM, alguém sabe dizer para a Pró? HM, muito bem, hectômetro. Agora, DAM, alguém? Muito bem, decâmetro. E o M? Ah, esse daí é fácil, né? M é metro. Muito bem. DM. DM é decímetro. CM, turminha. Muito bem, centímetro. E MM, não pense, turminha, que MM é aquele chocolatezinho gostoso, viu? Estamos na medidas de comprimento. MM é milímetro. Agora, turminha, quais são os submúltiplos do metro? Alguém sabe dizer aí quais são os submúltiplos? Bora lá? Pronto, alguém já acertou aqui. Então, os submúltiplos de um metro é decímetro, centímetro e milímetro. Turminha, bora lá. Os submúltiplos do metro, não podemos esquecer, viu? Os submúltiplos do metro são decímetro, centímetro e milímetro, certo, turminha? A sigla é DM, que é decímetro, CM, centímetro, MM, milímetro. Agora, que é a unidade principal aí da medida de comprimento? É quem?
Muito bem, a resposta tá fácil, né? A resposta tá aí, né? É o metro. Então, o metro ele está no meio entre o múltiplo e o submúltiplo. Mas, e quem são os múltiplos? É decímetro? Achava que a Pro tinha escutado isso, que era decímetro. Não, né? Decímetro, ele é submúltiplo, né, turminha? Então, quem são os múltiplos? Muito bem, quilômetro, hectômetro e decâmetro. Ainda tem gente confundindo o decâmetro com decímetro. Decâmetro é DAM, decímetro é DM, ok, turminha? Decímetro, DM, decâmetro, DAM, certo? E os submúltiplos não podemos esquecer. KM quer dizer quilômetro, HM, hectômetro, DAM, decâmetro. Ok, turminha? E a unidade principal, como vocês sabem, um metro, né? Então, os submúltiplos é quilômetro, hectômetro e decâmetro, porque são maiores que o metro, né? A unidade padrão é o metro, ele está no meio, né? Temos os submúltiplos, que é decímetro, centímetro e milímetro. Eles são menores que o metro, ok, turminha? Bom, turma, esse assunto estamos revisando, né? Que próxima aula vamos para o assunto de adição. Adição que é contínua demais. Vamos estar utilizando a plataforma, né? Ao vivo agora, né? As aulas, para que possamos matar a saudade, né? E compreender melhor o assunto, né? Espero que a partir da semana que vem todos estejam organizando aí na hora. A Pro vai disponibilizar o horário das aulas, certo? No decorrer da semana. E vocês se organizem aí direitinho, né? Mais do que vocês já se organizam, para que possa compreender direitinho o assunto. Essa parte de medidas de comprimento para o terceiro ano é só para aquela questão de identificar, né, as siglas, né? Para que vocês possam compreender a questão de medir, né? Da altura de vocês, que precisamos do comprimento, né? De ferramentas, né? De materiais que utilizamos em medidas de comprimento. A Pro vai deixar esse desafio aí, que é quantos triângulos você vê na imagem, né? Vocês respondem. E depois envia para a Pro, ok, turminha? A atividade de vocês está no livro na página 56, 57 e 58. Hoje a aula foi rápida, né? Rápida porque foi um pouquinho rapidinho, porque estamos revisando um assunto que foi iniciado na aula passada. Agora, a próxima aula vai ser um pouquinho extensa, né? 1 hora aí de aula. 1 hora e meia, que vamos entrar no assunto de adição, ok, turminha? Até a próxima aula. Acompanhe as correções, viu? Em relação às correções, a Pro disponibiliza as respostas, mas qualquer dúvida que você tiver numa questão, você fala com a Pro faz um vídeo gravando, explicando passo a passo a atividade, ok? A questão de como chegar naquela resposta, viu? Mas nada de dúvida. Nesse assunto, vocês não vão sentir nenhuma dúvida, né, turminha? Que são medidas de comprimento, né? Pronto, turminha. Beijos, até a próxima aula. Certo, turminha?